Caros estudantes, bem-vindos a mais uma disciplina do seu curso. Nesta videoaula e no caderno de estudos, procurarei apresentar conteúdos que possam ser úteis no seu cotidiano profissional como professor de matemática, bem como algumas sugestões de atividades. Esta disciplina aborda a didática da matemática como uma tendência atual da educação matemática, que prioriza a especificidade do conhecimento matemático e a dimensão social da aprendizagem nessa área do conhecimento. Ou seja, é uma disciplina que procura compreender como os alunos aprendem matemática na escola. Para que você possa compreender a especificidade da didática da matemática e utilizar suas referências em seus projetos profissionais, essa disciplina será dividida em 6 capítulos. O primeiro capítulo apresenta alguns conceitos e referências fundamentais da didática da matemática. No segundo capítulo, você tomará conhecimento de como ocorre a transposição dos saberes criados pelos matemáticos para os saberes que são ensinados na escola, num processo denominado transposição didática. O terceiro capítulo, inicialmente, pretende levar você a uma reflexão sobre a formação de conceitos na escola, partindo da visão de 2 teóricos, Vygotsky e Piaget. Depois, apresentará as características da teoria dos campos conceituais, elaborada pelo francês Gérard Vergnaud. No quarto capítulo, você será convidado a, de fato, adentrar no cotidiano pedagógico da sala de aula de matemática, pois lhe serão apresentadas as situações didáticas, a noção de contrato didático e a visualização dos efeitos didáticos decorrentes da prática pedagógica adotada pelo professor de matemática. No quinto capítulo, você conhecerá uma metodologia de pesquisa que envolve tanto a dimensão teórica como a prática do processo de ensino-aprendizagem, a engenharia didática. Finalmente, no capítulo 6, você poderá analisar a repercussão do Laboratório de Ensino de Matemática no processo de ensino e aprendizagem da matemática escolar. Este material de estudo foi elaborado para incentivar o autoestudo e a realização das atividades propostas nesta disciplina. Então, vamos lá? Neste capítulo, destaco 3 ideias, que são o entendimento de didática geral e das didáticas específicas, com realce para a didática da matemática, a especificidade da matemática e da didática da matemática, as referências da didática da matemática. Dessa forma, inicialmente você será levado a relembrar aspectos referentes à didática geral, entendida como o estudo acerca dos aspectos relacionados a procedimentos gerais eficazes no ensino e aprendizagem na escola, específica dos cursos de formação de professores. Entretanto, você verá que cada área do conhecimento possui sua identidade, seus problemas, seus conteúdos específicos que requerem metodologias de ensino próprias, diferentes tempos e níveis de aprendizagem e formas de avaliação específicas. Assim, você perceberá que a didática geral não consegue suprir todas as necessidades das diferentes áreas do conhecimento, havendo necessidade das didáticas específicas
que visam construir bases teóricas mais sólidas e profundas para melhorar a eficácia da aprendizagem escolar. E é nessa visão que você vai conhecer a didática da matemática. Aí você poderia perguntar-se: mas por que a matemática precisa de uma didática específica para melhorar a eficácia do processo ensino-aprendizagem na escola? Veja o que dizem os professores de matemática a esse respeito. Bem, eu penso que há essa necessidade em função das especificidades. Eu preciso de uma didática da matemática para trabalhar com o objeto matemático, enquanto as outras trabalham com as abrangências. Há necessidade de eu trabalhar o específico, o como eu conduzir esse trabalho com os alunos, com os futuros professores, como ele vai olhar esses conteúdos e saber trabalhar em sala de aula, como ele vai pegar um conhecimento científico e transformar num conhecimento a ser ensinado, né? Fazer essa transposição. E é a didática da matemática que vai dar esse olhar, vai dar essa visão para o professor, para o novo professor. Bom, primeiramente, sempre que um professor ele entra numa sala de aula para executar um determinado assunto, a preocupação que ele tem é de que maneira e como que o aluno vai assimilar esses conhecimentos. E a matemática é uma disciplina que requer um conhecimento muito grande do professor e requer a atenção do aluno. E dessa forma, quanto maior o conhecimento que o professor tem e a experiência que ele tem na área, melhor vai ser a abrangência que ele pode fazer com outras disciplinas para poder passar esse determinado conteúdo. Então eu acredito que o professor então ele tenha que ter, ele tem que preparar e ser um mediador dos assuntos. Por exemplo, o sistema métrico decimal é um assunto muito complexo para você chegar e trabalhar isso de forma pura. Então você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que trabalhar isso de uma forma onde o aluno consiga ter um entendimento e relacionar isso com o seu dia a dia. E para isso ele vai ter que ter, com certeza, uma disciplina que vá dar esse conhecimento a ele, a metodologia, de que forma que ele vai conseguir atingir aquele aluno com aquele conteúdo. É muito complexo você falar também sobre esse assunto, porque a gente percebe assim que o conhecimento matemático ele vai evoluindo durante o tempo. O professor de matemática, quando ele sai de um curso, ele sai com muitas dúvidas. A cada aula é um desafio, você chega na sala de aula, é um desafio. De uma turma para outra é diferente. Às vezes a gente tem assim 2, 3 turmas do mesmo nível de escolaridade, mas a maneira com que você vai chegar naqueles alunos, de repente você tem que fazer de forma diferente. Então eu percebo, durante esses anos que eu trabalho, que o tempo, o nosso conhecimento, a maneira com que a gente vai conhecendo as coisas, vai acrescentando, nos vai fazendo crescer. E assim a gente vai aperfeiçoando, mas a disciplina, a didática, ela é muito importante. É mais importante tanto quanto o conhecimento que o professor tem. Porque não adianta só ele ter conhecimento e não saber passar. Muitas vezes o aluno, ele aprende melhor com o coleguinha do lado do que o próprio professor. Por quê? Às vezes o professor não conseguiu atingir o objetivo, não soube naquele momento ter a didática suficiente para ele entender. E assim ele usou o colega como suporte para conseguir entender aquele determinado assunto. Então é isso, eu vejo que a didática, ela faz com que um assunto puro, teórico, seja compreendido de uma forma mais fácil, aonde o aluno vai fazer então uma ponte entre a matemática pura e a matemática do dia a dia. E assim ele vai evoluindo num processo de crescimento. A gente pode comparar, né, com um processo gestacional, onde você vai aos poucos, você vai assimilando, vai crescendo e vai compreendendo. Aquilo que era difícil, que era complexo, se você partiu do concreto, do fácil, e com um professor que tenha domínio de didática, ele vai conseguir chegar no seu objetivo. Do contrário, ele não vai atingir objetivo nenhum. Nas sociedades contemporâneas, a matemática é uma parte essencial da formação básica que deve ser compartilhada por todos os membros do grupo social. Todavia,
Nos livros, o saber matemático é apresentado de uma forma genérica, não fazendo menção aos desvios e erros que podem ter ocorrido no trabalho do matemático. Isso faz com que, na escola, o professor também apresente o conteúdo linearmente, na maior generalidade possível. Entretanto, você verá que essa prática é contraditória, pois os alunos apresentam retrocessos e avanços, tendo necessidade de acompanhar o processo genético de um conteúdo determinado, muitas vezes com apoio de materiais concretos, palavras, desenhos. Você pode acompanhar isso no exemplo a seguir, onde um problema foi proposto a alunos do 2º ao 6º ano do ensino fundamental. Um feirante tem 154 ovos para arrumar em 11 embalagens. Em cada embalagem cabem 12 ovos. Vai dar para ele arrumar os 154 ovos nessas embalagens? O que vai acontecer? As crianças de 7 a 8 anos de idade sentiram necessidade de fazer uma representação da distribuição dos ovos utilizando desenho, como você pode observar nas soluções apresentadas na sequência. Fica evidente que, mesmo usando contagem, registro de numerais e cálculos mentais e escritos, a criança busca apoio no desenho para desenvolver sua estratégia de solução. Outra criança de 7 anos de idade resolveu o problema utilizando um algoritmo numérico. Em seu procedimento, fica evidente a ideia de divisão, pois retirou sucessivamente grupos de 12 ovos, correspondentes a cada embalagem, como você pode observar no registro feito. Crianças de 8 anos de idade, que já dominavam o algoritmo aditivo-subtrativo da divisão, utilizaram essa estratégia para solucionar o problema. Entretanto, você pode observar que a representação concreta do fato ainda está presente na forma como fazem as distribuições, usando nomes de colegas para caracterizá-las. Proposto aos alunos de 10 e 11 anos de idade, que já sentiam segurança na aplicação do algoritmo simplificado da divisão, este foi prontamente utilizado para solucionar o problema. Como você percebeu, as crianças percorreram um longo caminho até alcançarem o domínio do conhecimento matemático tal qual ele se encontra estruturado. Ao longo desse caminho, faz-se necessária a mediação do professor no sentido de valorizar as hipóteses dos alunos na construção do conhecimento, ao mesmo tempo em que os vai encaminhando para a compreensão e o domínio das estruturas mais elaboradas do conhecimento. Como você vê, essa especialidade do conhecimento matemático fez surgir a preocupação com uma didática voltada especialmente para as questões relacionadas ao ensino e à aprendizagem da matemática na escola. Ou seja, a didática da matemática é uma tendência da grande área de educação matemática, cujo objeto de estudo é a elaboração de conceitos e teorias compatíveis com a especialidade educacional do saber matemático, tanto na relação entre professor e aluno no interior de uma sala de aula, como no território da pesquisa acadêmica. A terceira ideia que destaco no capítulo diz respeito às referências da didática da matemática configuradas pelas categorias: o saber matemático, o trabalho do matemático, o trabalho do professor de matemática, a epistemologia do professor e o trabalho intelectual do aluno. Como você já deve ter percebido, a natureza da matemática se caracteriza pelo trabalho desenvolvido pelo matemático, que cria conceitos, desenvolve teoremas e demonstrações, sistematizando essas descobertas numa redação validada pela comunidade científica. Esse objeto também condiciona uma grande parte da ação pedagógica e das atividades desenvolvidas pelos alunos. Entretanto, enquanto o matemático procura eliminar as condições contextuais de sua pesquisa no momento da redação do conhecimento descoberto, o professor precisa recontextualizar o conteúdo,
relacionando às situações das vivências dos alunos. Como você vê, no processo de aprendizagem da matemática, o trabalho intelectual do aluno é diferente do trabalho do matemático ou do professor de matemática, ou seja, o aluno deve sentir-se motivado pela busca do conhecimento. E aqui surge mais uma questão de fundamental importância. Que tipo de situações didáticas estimulam os alunos a construírem conhecimentos matemáticos? Veja o que dizem os professores a esse respeito. Bom, eu penso que situações matemáticas, elas têm que ser bem concretas e elas têm que, a partir da vivência do aluno. Então, não pode ser algo assim abstrato demais, onde que o aluno ele tem que estar pensando em coisas que ele não enxerga significado no dia a dia. Então, buscar contextualização, buscar parcerias com outras disciplinas, principalmente trabalho interdisciplinar, onde a matemática ela vem como uma ferramenta para ajudar no entendimento dos vários tipos de assuntos que podem ser tratados nos currículos escolares. Relacionar os conteúdos, as disciplinas, durante o dia a dia, no cotidiano deles, participando das feiras escolares e depois regionais. Então, os objetivos estão sendo alcançados e isso com sucesso. Junto com os alunos, eles formularam maquetes relacionados aos conteúdos, aos temas escolhidos por eles, em grupos, foram feitos vários projetos relacionados, envolvendo os conteúdos que eu trabalho durante aquele ano. Até o segundo ano são relacionados a PA, PG, trigonometria. No terceiro ano nós trabalhamos com a geometria, que fizeram as maquetes relacionadas à área, volume, toda essa parte. Observe também o que dizem os alunos acerca das atividades que os auxiliam a compreender os conteúdos matemáticos na escola. Atividades como essa, que fazem com que a gente aplique a matemática no nosso dia a dia, mostrando que a matemática que a gente aprende na escola não é à toa, é algo que a gente vai usar sim no nosso cotidiano para o resto da vida. Eu acho que a gente precisa, na aula de matemática, para entender um pouco melhor o conteúdo, não só o que é ensinado na sala de aula, teoria, mas também mais prática, com exemplos do dia a dia, projetos como a Feira de Matemática, que a gente pode entender a matemática e entender também como a gente pode aplicar ela, não só a teoria que a gente sabe, mas aplicar no dia a dia, entender como é que funcionam as coisas, o que a gente pode usar. Acho que o professor, além de manter a ordem na sala de aula e ensinar, proporcionar que todos os alunos possam aprender e entender também o conteúdo, com bastantes exemplos, para que um dia ele possa utilizar na sua vida todo esse conhecimento que ele adquiriu nas aulas de matemática. Nesse contexto, a resolução de problemas, se adequadamente proposta, pode despertar no aluno o hábito de uso do seu raciocínio e o desenvolvimento da criatividade na elaboração de estratégias pessoais de solução. No segundo capítulo, que tem por objetivos definir transposição didática e, por meio dela, descrever as transformações pelas quais passam os conteúdos da educação matemática, destaco 4 ideias: a transposição dos saberes, a noção de transposição didática, a questão da temporalidade no trabalho escolar com a matemática, a importância da contextualização do saber. A primeira ideia que destaco pretende mostrar a você que na escola os saberes não são abordados na mesma linearidade e nas mesmas condições em que foram criados na história da matemática. Por isso, o saber sofre recortes e adaptações que o tornam apto a fazer parte da categoria dos saberes escolares. Esses recortes e adaptações são necessários para adaptar o saber às necessidades cognitivas de cada faixa etária,
ao mesmo tempo em que é previsto o conhecimento que o aluno já precisa ter para que possa iniciar ou ampliar a construção de um novo conhecimento. A segunda ideia que destaco é a transposição didática. Você vai ver que, por meio da transposição didática, o saber produzido pelos matemáticos sofre transformações, visando sua adaptação para o saber ensinado nas escolas. Você verá que a transposição didática é externa num primeiro momento, para depois acontecer internamente no sistema escolar. A transposição externa acontece numa zona que chamo de noosfera, zona intermediária entre o ambiente social mais amplo e o sistema escolar. Fazem parte da noosfera os matemáticos, representantes políticos, autores de livros teóricos e didáticos, especialistas em educação, professores, representantes de associações comunitárias, entre outros, que são os responsáveis em determinar as finalidades da educação matemática, os conteúdos matemáticos presentes nos programas de ensino, os objetivos, os valores e os métodos de formação. Nessa transposição, o saber sábio, aquele criado pelos matemáticos, é transformado em saber a ensinar aos alunos nas escolas. A transposição interna ocorre no próprio ambiente escolar, quando o saber a ensinar, fruto do trabalho na noosfera, é transformado em saber ensinado aos alunos. Acompanhe o que dizem os professores a respeito de sua ação sobre os conteúdos matemáticos com o objetivo de garantir a aprendizagem dos mesmos pelos alunos. Em um colégio a gente dispõe de laboratório de informática, então a gente faz pesquisas, junto também com função, com os alunos, e tem o aprendizado deles também junto com a informática, e hoje vem ajudando bastante, facilitando pela pesquisa, através da internet, que também colabora, também com o preparo das aulas e para o entendimento melhor dos conteúdos. Como você pode observar, o professor é uma peça fundamental na transposição interna, pois é ele que planeja as aulas para cada série e nível escolar, prevê metodologias de ensino adequadas à complexidade de cada conteúdo e aos interesses e necessidades dos alunos, além de estratégias de avaliação, cujos resultados terão influência no planejamento das atividades em sala de aula. A terceira ideia que destaco, a temporalidade, é de suma importância na prática pedagógica do professor de matemática. Aqui você terá contato com dois aspectos do tempo na escola: o tempo didático versus o tempo de aprendizagem. O tempo didático é aquele determinado nos programas escolares e nos livros didáticos, prevendo um número de aulas, meses, bimestres, semestres para o trabalho com os conteúdos. Está mais voltado para a exigência legal do cumprimento do programa curricular da disciplina do que para os desafios da aprendizagem dos alunos. O tempo de aprendizagem, por sua vez, não é linear nem sequencial, pois cada aluno tem seu próprio modo de construção do conhecimento e ritmo de aprendizagem. É o tempo de aprendizagem dos alunos que deve nortear o planejamento das aulas do professor se estivermos comprometidos com a efetiva construção e apropriação do conhecimento pelo aluno na escola. A quarta ideia que destaco é a necessidade da contextualização do saber matemático a ser proposto ao aluno. É necessário que o saber a ser ensinado esteja relacionado aos conhecimentos prévios e às vivências dos alunos. Acompanhe o que dizem os professores acerca da contextualização do conteúdo matemático. Bem,
Eu penso que essa temática de trabalhar com a realidade, trabalhar com referências à realidade do aluno, vai trazer a matemática mais para perto dele. Ele vai dar sentido ao que ele está estudando. Então não vai ficar apenas trabalhando com técnicas e com fórmulas que ele vê descontextualizado. Então a partir do momento que ele trabalha com as vivências, trabalha com a sua realidade, ele traz sentido ao que ele está estudando. A vantagem do aluno é que ele, no dia a dia, ele aprende melhor com os projetos, né? E participa mais, tem a melhor convivência da matemática no dia a dia. Porque a matemática é muito abstrata, né? Então, com os projetos, hoje a gente consegue contextualizar isso e fazer com que ele viva mais a realidade e não fique muito no abstrato. Então, ele pega, com esses projetos que a gente faz junto com eles têm a oportunidade de observar mais claramente, até participar melhor do ensino-aprendizagem, né, da matemática nesse cotidiano que a gente vive, né? Então a gente contextualiza todo o assunto matemática dentro de uma realidade regional, uma realidade local, e eles se sentem até melhor e com mais vontade de aprender a matemática, que hoje a maioria não gosta muito, né? Este capítulo tem como objetivos promover a reflexão sobre as condições da formação de conceitos matemáticos na escola, de forma a promover uma aprendizagem eficaz, reconhecer a importância da dimensão experimental na formação de conceitos escolares, caracterizar a teoria dos campos conceituais. Destaco duas ideias principais: a formação de conceitos segundo a visão de Vygotsky e de Piaget, a teoria dos campos conceituais, elaborada pelo francês Gérard Vergnaud. Você verá que, de acordo com Vygotsky, o âmbito sociocultural influencia a formação de conceitos e, consequentemente, o desenvolvimento das funções mentais superiores. Vygotsky entende que a força que desencadeia e faz avançar o processo de formação de conceitos não está no sujeito, mas fora dele, advinda do meio em que o sujeito vive, dos desafios que as relações sociais lhe colocam. Assim, você pode ver que o autor atribui grande importância ao ensino escolar e ao papel do professor na formação de conceitos pelo aluno. É por meio de atividades contextualizadas, da proposição de situações-problema desafiadoras e geradoras de várias formas de pensamento, que o aluno vai elaborando conceitos, passando do plano cotidiano aos genuínos conceitos científicos no limiar da adolescência. O problema do feirante, analisado anteriormente, lhe dá uma ideia de como uma situação-problema pode desencadear diversas formas de pensar no aluno, levando-o a usar estrategicamente seus conhecimentos prévios, ao passo que, com a mediação do professor, vai elaborando, aprofundando e se apropriando de conceitos matemáticos, até chegar ao domínio do conceito científico em questão. Outro teórico que investigou como a criança aprende foi Piaget. Você entenderá que as noções de assimilação, esquema e equilibração majorante são categorias fundamentais na teoria piagetiana. Piaget entende o desenvolvimento cognitivo como um processo de equilibrações sucessivas, caracterizado por diferentes etapas de construção das estruturas cognitivas. A etapa sensório-motora, a pré-operatória, a operatório-concreta e a operatório-formal. A segunda ideia que quero destacar neste capítulo é a teoria dos campos conceituais. Para entender melhor esta teoria, vamos analisar um problema que pode ser apresentado a alunos do ensino fundamental. Na quarta-feira, Joana tinha 28 adesivos para colar em seu álbum. No final de semana, sua tia veio visitá-la e lhe trouxe 15 adesivos.
quantos adesivos faltam para completar o álbum com uma centena de adesivos? Na situação apresentada, há vários conceitos envolvidos, dos quais a criança precisará ter se apropriado para solucionar o problema. Veja você mesmo. Temporalidade. Quarta-feira, final de semana, tinha, passado. Adição. Calcular quantos adesivos possui efetivamente. Técnica operatória. Reagrupamentos em ordem superior. Subtração. Determinar quantos adesivos faltam para completar o álbum. Técnica operatória. Reagrupamentos em ordem inferior. Sistema de numeração decimal. Unidade, dezena, centena, sequência numérica. Contagem. Antecessor, sucessor. Como você percebeu no exemplo apresentado, dificilmente um problema é solucionado com o uso de um único conceito, pois há sempre a exigência do uso combinado de uma série de conceitos. É por isso que, em didática da matemática, falamos em teoria dos campos conceituais, entendida como um conjunto de conceitos, procedimentos e representações de diferentes tipos, mas que estão estreitamente relacionadas entre si, que são usados para resolver um problema ou uma situação proposta. Esse capítulo tem por objetivo fazer com que você diferencie situação didática e contrato didático. Além disso, você vai caracterizar e elaborar diferentes tipos de situações didáticas e compreender os principais efeitos didáticos decorrentes da prática pedagógica do professor e sua repercussão no processo de aprendizagem dos alunos. Quero destacar duas ideias principais: o entendimento de situação didática e a noção de contrato didático. A teoria das situações didáticas foi elaborada pelo francês Brousseau, que propôs o ensino por meio da modelagem matemática. Como um dos pioneiros da didática da matemática, ele desenvolveu uma teoria para compreender as relações que acontecem entre alunos, professor e o saber em sala de aula e, ao mesmo tempo, propôs situações que foram experimentadas e analisadas cientificamente. Na revista Nova Escola, bem como no site da revista, você pode acompanhar uma reportagem sobre a proposta desse pesquisador para a didática da matemática. Veja a imagem. Você verá que a situação didática é uma situação de ensino e aprendizagem organizada pelo professor quando quer que o aluno aprenda um novo conteúdo, forme um novo conceito ou reelabore um conhecimento prévio. Brousseau distinguiu dois tipos de situações no ensino de um conteúdo matemático: as situações didáticas e as situações adidáticas. A situação didática é aquela situação que o professor organiza para ensinar um conteúdo ao aluno, fazendo com que este haja sobre um meio para dar uma resposta esperada pelo professor. Um exemplo típico de situação didática ocorre no momento em que o professor propõe ao aluno a resolução de uma lista de operações aritméticas ou de expressões numéricas e até de equações do primeiro e do segundo grau. Ao aplicar a técnica operatória indicada para a situação proposta, não é o aluno que busca o conhecimento, mas executa uma tarefa proposta pelo professor com a intenção explícita de cumprir sua função de estudante dentro de um sistema de ensino. Já nas situações adidáticas, o professor planeja uma situação e escolhe um meio de ensino, que pode ser um problema, um jogo, uma experimentação,
para fazer o aluno construir um novo conhecimento. Nesse caso, o professor seleciona situações que levarão o aluno a agir, falar, refletir e evoluir na aprendizagem por sua própria iniciativa. Acompanhe as diferentes tipologias de situações adidáticas. Situação adidática de ação. O aluno trabalha sobre um meio sem ter necessidade de explicar ou justificar o conhecimento utilizado. Na resolução do problema, a situação de ação se manifesta quando o aluno lê o problema, destaca as informações pertinentes e procura chegar à solução da questão proposta. Isto é, o aluno soluciona o problema porque está curioso acerca do desfecho da situação que lhe foi apresentada. Situação adidática de formulação. O aluno precisa descobrir conscientemente a estratégia para solucionar o problema, ou seja, ele precisa comunicar aos colegas ou ao professor como solucionou o problema. Situação adidática de validação. É aquela situação em que um aluno ou grupo de alunos precisa explicitar oralmente, por escrito ou por meio de desenho, a validade da estratégia descoberta. Um outro momento importante da aula é a institucionalização das situações, ou seja, é a confirmação da validade da estratégia pelo professor. No seu caderno de estudos, você verá com mais detalhes a exposição deste conceito. A segunda ideia que pretendo destacar refere-se ao contrato didático, criada por Brousseau. Para ilustrar essa ideia, veja quais são as expectativas dos professores de matemática em relação aos seus alunos. Eu espero que os alunos tenham um melhor entendimento, uma interação entre professor e aluno e que tire aquele medo da matemática que vem ao longo dos anos, né? A relação com cotidianos, né? Através dos conteúdos dos seus cotidianos, com o dia a dia, eles tenham uma maior participação, maior responsabilidade do aprender e que leve esse aprendizado entre o cotidiano e os conteúdos da escola para os seus estudos futuros. Se a gente trabalha com o ensino médio, a gente sempre espera um melhor para eles e que eles tenham esse aproveitamento. O professor se dispõe, está sempre ali para ajudar eles e que eles também tenham essa responsabilidade de ter desse aprender, né, dessa continuidade deles. Observe agora quais as expectativas dos alunos em relação aos seus professores de matemática. Espero atitudes com que o professor faça com que os alunos eles interajam junto com ele na explicação da matéria para que a gente possa aprender melhor, sendo que juntamente com a disciplina, que o professor certamente deve exigir, para que a gente possa interagir com ele, sendo que a gente não copie simplesmente a matéria. Essas expectativas dos professores e dos alunos constituem o contrato didático e não se devem a acordos explícitos estabelecidos ou impostos pelos professores, pais ou escola, mas estão relacionados à concepção de escola e de matemática dos alunos, bem como à repetição de determinadas modalidades pedagógicas. No caderno de estudos, você encontrará mais detalhes acerca do contrato didático. Este capítulo tem como objetivos explicitar as características da engenharia didática e analisar a repercussão dessa metodologia de pesquisa no processo de ensino da matemática. Destaco duas ideias que considero relevantes: a noção de engenharia didática e a repercussão dessa metodologia na prática pedagógica. O termo engenharia didática é empregado em didática da matemática desde a década de 1980. A engenharia didática é uma metodologia de pesquisa que tem como finalidade analisar as situações didáticas utilizadas no processo de ensino e aprendizagem da matemática escolar.
Essa metodologia de pesquisa apresenta 4 fases: análises preliminares, concepção e análise a priori das situações didáticas, experimentação e análise a posteriori e validação. A segunda ideia que destaco no capítulo refere-se à repercussão dessa metodologia de pesquisa na prática pedagógica. A esse respeito, um número crescente de pesquisadores vem se manifestando sobre os resultados favoráveis conseguidos na pesquisa em didática da matemática, principalmente no que se refere ao contrato didático, os conflitos cognitivos, a transposição didática. Como você perceberá no seu caderno de estudos, a engenharia didática vem gerando muitos conhecimentos úteis para a compreensão e o aperfeiçoamento do processo de ensino e aprendizagem da matemática na escola. Esse capítulo apresenta como objetivos: conhecer a importância do laboratório de ensino de matemática no processo de elaboração de conceitos, compreender o papel mediador do professor na utilização de recursos didáticos no ensino e aprendizagem da matemática, além de oportunizar a elaboração de situações didáticas hipotéticas com a utilização de recursos de um laboratório de ensino de matemática. Destaco 2 ideias principais: a noção de laboratório de ensino de matemática, o papel do professor e a estruturação das atividades. Como você já teve a oportunidade de ver, a criança precisa vivenciar experiências concretas em relação aos conceitos em formação, inicialmente manipulando uma série de materiais, para depois registrar sua compreensão, seja por meio de desenhos, palavras e, finalmente, chegar ao domínio da linguagem simbólica da matemática. Para que isso aconteça de modo satisfatório, o ideal seria que o professor tivesse um local específico para o trabalho com a matemática, com diferentes recursos e materiais adequados para o trabalho pedagógico visando a formação de conceitos. Esse espaço é o laboratório de ensino de matemática. E aqui você pode questionar: qual é a vantagem do laboratório para o ensino de matemática? O laboratório da matemática, no nosso entendimento, e é o que prega o trabalho que nós estamos apresentando aqui em Rio do Sul, ele visa melhorar a atratividade da disciplina como um todo, fazer com que o aluno aprenda matemática como brincando, com mais atrativos trazidos da vida real, e não somente usando e se valendo de fórmulas e artifícios já muito badalados. Nós estamos hoje concorrendo, os professores, estamos concorrendo com quem? Com a TV, com os videogames. Então nós temos que buscar atrativos para que os nossos alunos vejam a matemática como coisa mais atrativa, útil na sua vida, como um todo. E não somente como mais uma disciplina que eles têm que forçosamente aprender, porque os pais assim o exigem ou os professores assim o querem. Eu acho que será muito mais fácil e mais interessante para todos se os alunos tiverem realmente o interesse voltado para a matemática, entendendo-a como uma disciplina alegre, construtiva e base de certeza para toda a sua vida futura. Nós trazemos aqui como exemplo de materiais oriundos do Laboratório de Matemática, o material dourado, que é uma criação da Maria Montessori, uma educadora francesa, que propicia, dentre vários aspectos, mas as séries iniciais, o ensino das 4 operações básicas para os alunos. Temos aqui a criação do professor Bretas, da Universidade de Pelotas, os dados lógicos, onde nós temos 3 cores distintas, 4 formas e 2 espessuras. Esse material aqui poderá propiciar até mais de 100 jogos, fazendo com que os alunos aprendam as mais diversas maneiras de distinguir formas geométricas, cores, texturas e tal. Podemos também usar a matemática no cálculo das áreas, nos valendo de áreas básicas, como por exemplo, partindo da área do quadrado
eu posso desdobrar esse quadrado aumentando num retângulo, aumentando duas partes, eu transformo num paralelogramo, sendo que eu só emendar aqui e ali eu volto a ter um retângulo. Da mesma forma, para calcular a área do círculo, que muita gente tem pavor disso aqui. Dessa forma aqui, eu praticamente retifico o círculo, recortando pelo tamanho do raio, de tal sorte que a soma desse lado com esse lado vezes essa distância aqui, dividido por 2, me dá aproximadamente, é lógico, a área da circunferência. Uma forma mais fácil do que eu ficar explicando para ele π vezes r ao quadrado sobre 2 e assim por diante. A segunda ideia que destaco diz respeito ao papel mediador do professor no espaço do laboratório de ensino de matemática. Como você já deve ter percebido, a aprendizagem do aluno não acontece pelo simples manuseio de materiais. Quando o professor planeja situações didáticas com o uso de recursos pedagógicos, precisa ter em mente que os materiais utilizados devem ser adequados para a construção de saberes matemáticos determinados. Além disso, é preciso sempre lembrar que, para avançar e construir novos conhecimentos ou ampliar conhecimentos prévios, o aluno precisa refletir sobre o que está fazendo, orientado pelas perguntas do professor. Como você vê, também no laboratório de ensino de matemática, o papel mediador do professor é de suma importância para a efetiva aprendizagem dos alunos. Enfim, observe em seu caderno de estudos as sugestões de materiais e de intervenção do professor com a proposição de situações didáticas desafiadoras para os educandos. Ao planejar e propor atividades semelhantes aos seus alunos, você estará contribuindo efetivamente na aprendizagem da matemática. Bons estudos!